Olá, Marcos Luiz de Oliveira, Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais, da Secretaria Municipal de Saúde, vinculado à Superintendência de Vigilância e Saúde. Estamos aqui para apresentar o Programa Integrado Intersetorial de Colaboradores Voluntários da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Desde 2018, nós temos essa parceria oficializada, esse programa que vem capacitar os colaboradores voluntários, funcionários das instituições públicas e privadas para fazer internamente o olhar com relação ao controle de vetores. Isso vem de encontro a fazer um controle mais eficaz das arboviroses, febre amarela urbana, dengue, zika e chikungunya. Nesse momento, nós vamos apresentar o Programa Integrado Intersetorial de Colaboradores Voluntários, porque além das visitas regulares dos nossos agentes, além dos trabalhos de divulgação da educação em saúde, além do controle químico dos nossos agentes, nós estamos hoje com essa ferramenta que vai diretamente influenciar no controle de vetores. Esse programa nós já temos ele em todas as nossas instituições e nós queremos, nesse momento, oportunizar que esse programa venha de encontro com a nossa frase do nosso profeta da saúde pública, Oswaldo Luz, que diz: saúde pública não se faz para o povo e sim com o povo. Instituir a cultura da profilaxia, tá? Propiciando essas empresas envolvidas no processo condições para que se tenha um programa eficaz de prevenção das doenças de caráter endêmico e epidêmico. Nós temos que entender que nosso estado e a nossa cidade é endêmico para essas arboviroses, febre amarela urbana, dengue, zika e chikungunya. E nós passamos por ciclos epidêmicos. Nosso ciclo da dengue, por exemplo, nós tínhamos de 3 em 3 anos. Nós tivemos epidemias em 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, e por uma discordância epidemiológica, essa epidemia se repetiu em 2020. Porém, nós temos uma cidade endêmica e nós temos risco dessas epidemias, dessas arboviroses. Nós temos a problemática dos resíduos sólidos, que hoje nós temos a industrialização, onde o lixo, os resíduos sólidos, eles para nós são considerados resíduos, recipientes propensos à proliferação de vetores transmissores dessas doenças. Frente a esse quadro, é imperativo que haja mudanças significativas de comportamento socioambiental, também nas instituições públicas, em função da grande quantidade nos centros urbanos. Nós temos que entender o que é nosso direito e o que é o nosso dever. Então, nós colocamos e deixamos claro que é o nosso dever a gente trabalhar e as instituições fazerem a sua parte e ponderar que a responsabilidade de todos colaborar e fazer o trabalho para que não tenhamos germes patogênicos, em específico aqui o Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya, de acordo com o decreto federal que nós temos, conforme está disposto. Nós colocamos atribuições aos colaboradores voluntários, onde essas atribuições são realizar vistorias bissemanais, 2 vezes dentro da sua instituição, dentro da sua escola, dentro do seu e-mail, onde deverá ser realizado o controle mecânico. O controle mecânico, basicamente, é remover, eliminar ou vedar esses criadores. A vedação é na questão das caixas d'água, das cisternas, aqueles locais que, eventualmente, são para reservar água de utilização da escola ou do e-mail. Então, esses criadouros, esses locais devem ser feita a lavagem, desinfecção e a vedação desses locais. Nós temos nas escolas também, nos e-mails, nós temos as galerias de escoamento de água pluvial, nós temos ralos, nós temos alguns locais também, onde esses colaboradores deverão realizar essas vistorias durante a semana. Outra atribuição dos colaboradores é orientar os funcionários e visitantes com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores. Tá? Os colaboradores, professores, nós vemos a necessidade de trabalhando com os alunos, funcionários,
Nós já temos exemplo em algumas escolas da Secretaria Municipal de Educação, onde os professores envolveram os alunos, fazendo trabalhos, fazendo atividades, e isso também para os pais, envolvendo toda a comunidade circunvizinha, toda a comunidade que frequenta, que utiliza aquela escola. Repassar ao agente responsável da área os problemas de maior grau de complexidade, tratamento focal e perifocal. Vai ter momentos que o agente, que o colaborador, que aquele colaborador da escola, ele não terá como resolver alguns problemas com relação a ralos, ou algum foco, alguma larva, algum problema. E ali a referência desse colaborador será o nosso agente de saúde, será os nossos supervisores, onde eles poderão ter intervindo com tratamento focal para eliminar os focos, as larvas, e eventualmente o tratamento perifocal, que é com a bomba motorizada costal, o fumacê, geralmente para a gente combater o vetor adulto desse transmissor dessas doenças. Outra atividade do colaborador, atribuição, é encaminhar ao agente responsável os casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika vírus na instituição. Essas doenças que citamos, elas são de notificação compulsória, ou seja, são obrigatórias, a notificação dessas doenças, porque tem que ser feito o acompanhamento do paciente, tem que ser feito toda a questão de tratamento do paciente, e, num segundo momento, tem que ser encaminhado para o nosso banco de dados, onde a nossa coordenadoria de vetores vai estar destinando o veículo fumacê para interromper o ciclo de transmissão. Eventualmente, tentar eliminar aquela fêmea que está infectiva, infectada, transmitindo dengue, zika ou chikungunya. Então, qualquer suspeita, seja dos alunos, seja de funcionários, nas escolas e nos e-mails, deve ser repassado essas informações aos nossos agentes e supervisores para acompanhamento. Nós temos como instrumento para auxiliar o trabalho e para nosso controle aqueles possíveis criadouros que tenha dentro das instituições o checklist, onde esse checklist ele vai destacar todos os possíveis criadouros existentes, nós vamos poder monitorar, acompanhar e nós vamos poder eventualmente avaliar o que está sendo feito com esses criadouros, o que está acontecendo com relação à infestação vetorial, e a gente está direcionando o tratamento e providências com esses criadouros, e também a providência que os colaboradores realizaram nesses eventuais possíveis criadouros. Locais, recipientes, caixas d'água, por exemplo, cisternas. Nós temos também que ter o caderno de bordo também. É muito importante, de posse desse checklist, no caderno de bordo, colocar esse checklist como feito, como registrado semanalmente, para que quando a gente recolha para verificação desses instrumentos, a gente possa conferir todas essas etapas, como está sendo feito e monitorado esses criadouros. Lembrando que a importância de cuidar dos criadouros é evitar o uso do vetor, consequentemente evitar as doenças. Então, a importância desse caderno de bordo e desse checklist para a gente ter o controle desses possíveis criadouros. Nós temos alguns controles no Programa Nacional de Controle da Dengue, dentre eles, o mais eficaz mundialmente conhecido é o controle mecânico. Esse controle mecânico, ele visa as providências mecanicamente, manualmente, com relação aos possíveis criadouros, como citamos antes, tá? Basicamente, o controle mecânico é a proteção, como já citamos, né? Proteger a caixa d'água, lavagem, desinfecção, vedação dessa caixa d'água, tampar essa caixa d'água, cisterna, qualquer eventual local de destinação ou que reserve água nesse local, ele deve ter a proteção com relação à proteção do vetor. Destruição também, essa destinação adequada dos criadouros, tá? É importante. As nossas escolas e e-mails participem e tem a questão da coleta seletiva, onde dá destinação adequada dos criadouros. Quando a gente faz a coleta seletiva, quando a gente dá destino adequado aos criadouros, eventualmente a gente está colaborando diretamente para o controle dos vetores. Uma vez que o Aedes aegypti é um vetor que tem preferência por criadouros artificiais.
Então, o controle mecânico se torna a medida mais eficaz do Programa Nacional de Controle da Dengue, uma vez que, realizando o controle mecânico, colocando a mão na massa, falando português, claro, nós vamos estar colaborando diretamente para evitar o vetor, evitar as doenças, evitar óbitos e evitar, eventualmente, qualquer gravidade com relação à saúde pública. Outro controle que nós temos, mas é complementar ao controle mecânico, é o controle químico. Quando acontece alguma suspeita de dengue, de zika ou chikungunya, a gente tem que, às vezes, intervir com controle mecânico e, muitas das vezes, nós temos também que intervir com tratamento focal. O tratamento focal é feito diretamente nos recipientes. Nós temos como exemplo aí um tambor que está sendo tratado, porque manualmente não pode ser feito ali na hora essa água ser jogada fora, então é feito tratamento larvicida. Muitas das vezes a gente se depara com a cisterna. Essa cisterna tem que ser medida, publicada e ser feito tratamento. Muitas das vezes uma caixa d'água destampada que está com foco. Essa caixa d'água vai ter que ser feito tratamento focal para eliminação dos focos. Então, isso é uma intervenção do tratamento químico. Outra medida de tratamento químico que nós temos do controle é o fumacê, que é a bomba motorizada sobre o veículo. E o fumacê é usado estritamente para interromper o ciclo de transmissão dessas arboviroses, dengue, zika e chikungunya, que ele cobre os quarteirões. As notificações têm base no endereço do paciente e aí vai ser feito toda a cobertura desses quarteirões através do veículo fumacê. Tá? É uma medida complementar, é uma medida também que tem os critérios para ser utilizada, porque eventualmente o fumacê ele pode também eliminar outros insetos que são benéficos ao controle biológico, onde esses insetos eles podem eventualmente eliminar a larva ou a fase adulta do Aedes aegypti. Então tem os critérios para ser usado esse fumacê. Então é único exclusivamente para interromper o ciclo de transmissão. Nós temos a bomba motorizada postal, onde ela é usada basicamente para entrar nos imóveis, nas instituições, escolas, e-mails, porque é uma bomba postal e onde os agentes adentram nesses imóveis e faz a borrifação, onde o veículo não possa adentrar. Controle biológico é um controle onde nós utilizamos organismos vivos para eliminar os focos prováveis, focos na fase aquática do vetor. Nós citamos como exemplo aqui na nossa cidade o Aquário do Pantanal, tinha lá tanques, nesses tanques estava com problema de foco, nós fomos até Imaçu e conseguimos peixes, lambaris, e aí esses peixes são larvófagos, né? Os peixes de escamas pequenos são larvófagos, então eles fazem um controle biológico da larva do Aedes aegypti. Então, nós temos essa questão do controle biológico para fazer toda essa questão de auxiliar no controle de vetores. Nós temos, de última alternativa, o controle legal. Quando não funciona, os outros controles. Quando a gente tem que intervir de forma legal, com medidas coercitivas, a gente muitas das vezes tem que usar vigilância sanitária ambiental e muitas das vezes até delegacia de crimes ambientais, a gente dá acesso aos nossos agentes, para a gente resolver o imóvel crítico das regiões urbanas, da cidade, e a gente, às vezes, muitas das vezes, precisa intervir. Às vezes com interdição, às vezes com notificação, às vezes com uma multa. Então, a gente tem que utilizar também desse controle legal, que é base no Programa Nacional de Controle da Dengue. A gente cita agora a questão da biologia do vetor. A gente precisa conhecer o nosso inimigo para a gente poder combatê-lo. É o Aedes aegypti, tá? A tradução desse nome, acho que já é conhecidíssimo, o Aedes aegypti, tem na nossa cidade. Aqui, entre outros Aedes, nós temos o Aedes albopictus, que é o tigre asiático, mas o nosso principal vetor e transmissor hoje é o Aedes aegypti, tá? Transmissor dessa arbovirose. A tradução do nome Aedes aegypti é odioso, né? Odioso do Egito.
tá? Onde é a origem desse vetor. Muito provavelmente veio na colonização, nos navios negreiros, veio para o Brasil e de lá para cá se instalou e não foi mais erradicado. Nós tivemos uma erradicação do vetor em 1958, mas, por falta de controle nas fronteiras, nós tivemos uma reintrodução do vetor em 1967, onde muito provavelmente veio por conta de um contrabando de pneus, os ovos do Aedes aegypti, lá do Caribe, e aí foi reintroduzido no Brasil, de lá para cá não houve mais erradicação desse vetor. Tá? Nós temos a fase desse vetor, tá, distinta. O Aedes aegypti faz a postura dos ovos, faz uma alimentação, para fazer a postura de um lote de ovos. O Aedes aegypti faz a postura sobre salto, ele seleciona, coloca os seus ovos na parede do recipiente. Tem que ter a parede do recipiente, tem que ter locais. Então, ele faz sobressalto, ele seleciona os ovos e coloca em vários criadouros. Uma proteção que o inseto faz da sua prole. Tá? Esses ovos, quando postos na parede do recipiente, se esse recipiente vir a secar, esses ovos têm a resistência de dessecação de 450 dias. Ele tendo em contato com a água novamente, 10, 15 minutos, vai ter todo esse ciclo, ovo, larva, pupa e mosquito adulto, novamente. Muito provavelmente, no período de chuva, aumenta a incidência vetorial, aumenta a questão dos mosquitos, é por conta daqueles ovos também que foram colocados no período anterior. Esses ovos colocados na parede do recipiente, o ciclo embrionário deles se completa em 48 horas. 48 horas, 2 dias, esses ovos se transformam em larvas. Essa larva ela tem 4 estágios ou estadios. L1, L2, L3, L4. São 4 tamanhos diferenciados. Essa fase larvária é de alimentação. As larvas são detritívoras, elas se alimentam de detritos, matéria orgânica, e essas larvas elas se alimentam embaixo e sobem para respirar através do sifão respiratório que tem essas larvas. Depois, em média, 4 a 5 dias, de uma temperatura ideal, adequada, essas larvas vão se transformar em pupas. É a última fase aquática do vetor Aedes aegypti na água. Essas pupas, ela é diferente da larva, elas não se alimentam mais, e ela tem um exúvio, uma casca, um casulo que a protege. Então, ela fica mais na altura da superfície da água, porque dali, então, 48 horas em média, vai acontecer a emergência do inseto adulto. Então, se a gente fizer uma conta rápida, de ovo a pupa ou até o mosquito adulto, em média de 7 a 10 dias, nós temos uma população nova de mosquito na nossa casa, nossa escola, no nosso meio, na nossa instituição, onde a gente não ter essa atenção, eventualmente nós vamos ter essa população do Aedes aegypti. É importante destacar, assim, nós visualizamos larvas e pupas em um recipiente com água. O que eu posso fazer com esse recipiente? Ele pode ser jogado na terra, na areia ou num local calçado. Ali, essa fase somente na água. Então, elimina essa fase do vetor. Não pode ser jogado em vaso, em ralos, porque pode fazer a reinfestação de outro local, no caso. É importante entender que o tratamento larvicida, que às vezes as instituições vão necessitar que os agentes façam, esse tratamento larvicida só tem funcionalidade na questão larvária, porque as larvas se alimentam desse larvicida e, por contato, o larvicida elimina essa larva. Já na fase de pupa, não acontece mais esse processo, porque as pupas não se alimentam mais e ela tem essa casca que a protege. Então, por aí nós entendemos a dificuldade de erradicação desse vetor no meio ambiente e o que se tem entendido e o que é necessário que se faça, eventualmente, os cuidados para evitar esses reservatórios, recipientes e criadouros do vetor. Porque uma vez acontecendo esse ciclo holometábulo aí, metamorfose completa desse vetor, a gente muitas das vezes não vai ter o cuidado e nós vamos ter esse vetor adulto, que é a fase de dispersão e de transmissão do vetor.
Nós temos aí os ovos, tá? Que eles são brancos. Quando colocado em contato com o oxigênio, já se tornam pretos, tá? E depois tem toda essa fase aí, que nós já citamos, de 7 a 10 dias, uma temperatura normal, tá? Do nosso clima aqui tropical, nossa cidade muito arborizada, nós estamos tendo aí no nossas armadilhas, de 7 dias e média uma semana, nós temos essa fase aí completa do mosquito aí, que é o mosquito adulto. O tempo de vida do mosquito, em média, é 30 dias. A fêmea, quando está infectada com alguma arbovirose, dengue, zika, chikungunya, ela vive um pouco menos. No entanto, ela se torna mais faminta, ela vai se alimentar mais por conta disso. A fêmea faz um repasto sanguíneo, uma alimentação no ser humano para uma postura de ovos. Mas pode acontecer a chamada discordância gonotrófica. O que é isso? A fêmea faz mais de uma alimentação, mais de um repasto sanguíneo para o mesmo lote de ovos. Nós já tivemos casos em Marília e São Paulo, que uma mesma família, 5 pessoas tiveram dengue por conta dessa discordância gonotrófica alimentar da fêmea. Importante entender, uma vez infectada a fêmea, ela não precisa mais de se alimentar do sangue de outra pessoa que está com o vírus para poder transmitir. Ela fica infectiva no seu período de vida. Outra questão, uma vez feita a cópula, o macho fez a cópula na fêmea, não precisa de uma segunda cópula para a produção dos ovos, porque a fêmea tem espermatecas, então, durante seu período de vida, ela vai estar apta para fazer a postura desses ovos durante o seu período de vida. O hábito do Aedes aegypti é um hábito diurno, no início da manhã, no final da tarde. No entanto, ele também pode se alimentar durante a noite. Às vezes a pessoa trabalha, estuda, só está em casa à noite. O Aedes aegypti é um mosquito intradomiciliar, ele vive dentro da nossa residência, dentro do nosso ambiente de trabalho. As cortinas, debaixo da pia, tudo, ele vive dentro das residências. Ele é um mosquito endofílico, aí antropofílico, ele tem predileção pelo sangue humano e conviver com a sua presa, com a sua fonte alimentar, que somos nós. Eu já disse antes, ele prefere depósitos artificiais, tá? E nós temos em laboratório, ele pode viver em média 45 dias, isso em laboratório. Tem algumas preferências por sangue O positivo, no entanto, isso preferência, se alimenta com qualquer tipo de sangue. A autonomia de voo do vetor aproximadamente é 1,5 m para alimentação, mas com a postura dos ovos, ele pode, a autonomia de voo dele ser numa calha, uma caixa d'água que está aberta. Nós mesmos já tivemos oportunidade de coletar foco de um edifício no 12º andar, no bairro São Francisco, numa piscina, numa cobertura que estava o pessoal para a fazenda e deixou sem tratamento. E no 12º andar a gente coletou foco desse vetor, então, para a postura dos ovos, ele tem uma autonomia de voo mais ampla do que para alimentação. 3 dias após a ingestão de sangue, do repasto sanguíneo, a fêmea realiza a postura dos ovos e a gente já disse, coloca na parede do recipiente. Mostramos aqui a exúvia, tá? Do inseto, do mosquito adulto, tá? Após as 48 horas da fase de pupa, vetor. Aqui nós temos um quadro onde nós mostramos que nossa cidade já teve a circulação dos 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4, e a gente informa que a dengue são 4 sorotipos distintos. Nós tivemos aqui a nossa epidemia que se comportava o período sazonal de 3 em 3 anos. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, e como eu disse no começo, 2020 nós tivemos a repetição dessa epidemia, um fato novo, epidemiologicamente conhecido. Então, nós tivemos essa problemática que a gente está avaliando a ocorrência desse período sazonal, mudança eventualmente disso.
É importante, é considerável, é uma doença que mata. Em 2010, por exemplo, nós tivemos 46 óbitos no estado, 22 só aqui na nossa cidade. Nós tivemos em 2021, durante todo o ano, 3 óbitos por dengue. Agora, esse ano, infelizmente, nós já tivemos 2 óbitos por dengue aqui na nossa cidade. Nós temos aqui o nosso quadro atualizado, nós temos o comparativo de 2021, com 3.858 casos notificados, 407 casos confirmados, 4 casos graves e 3 óbitos. E aí nós tivemos agora, esse ano, 920 casos notificados, 10 confirmados, mas a gravidade é que nós já temos 2 óbitos por dengue na nossa cidade. Chikungunya é outra doença que chegou para completar a gravidade. Nós só tínhamos dengue, a chikungunya chegou em 2016 no estado aqui na nossa cidade. E ano passado tivemos 42 casos notificados e 13 confirmados. Aí esse ano nós já temos 3 casos notificados. A preocupação com a chikungunya é quando uma doença chega, ela se instala e eventualmente a gente vai ter uma epidemia mais cedo ou mais tarde. Então, a gente trabalha para que haja epidemia ou, no mínimo, a gente dá uma minimizada no impacto que essa epidemia por chikungunya possa causar. Zika, nós tivemos em 2021, 21 casos e 6 confirmados. Zika, 2 casos notificados, nós temos atualmente agora em 2022. Dengue, Zika e chikungunya. Não existe vacina. A vacina da dengue, que tinha dengue-vac do laboratório Sanofi Pasteur, foi suspenso pela Anvisa. Nós temos uma vacina que está em fase final de teste do Instituto Butantan, a vacina brasileira, mas, no entanto, não temos vacina para dengue, zika e chikungunya. O tratamento é apenas sintomático. A única forma de evitar a doença é o controle do mosquito. A maneira de evitar o mosquito é o controle mecânico, como nós já dissemos antes, porque a gente evitando o mosquito, a gente evita essas doenças. Tá? A dengue, tá? Febre intensa. Não existe dengue se não tiver febre intensa, tem que ter essa febre. E aí, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor muscular, dor na junta, nos ossos. Antigamente, a dengue era tratada como febre de quebra-ossos. Tá? A dengue, hoje nós trabalhamos com dengue grave ou não, e a dengue pode evoluir com forma grave, ela pode evoluir para uma hemorragia, para um choque, e eventualmente evoluir para óbito. Sintomas: febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações, fraqueza, falta de apetite, manchas avermelhadas. Tá? A dengue necessita de hospitalização, a dengue grave, para ser feito todo o tratamento, para conseguir recuperar os pacientes. E tem as manifestações hemorrágicas, pode estar na pele, na gengiva, na urina. Toda essa questão da complicação hemorrágica da dengue. Vírus Zika, os sintomas são mais brandos com relação ao sintoma da dengue, mas eventualmente são sintomas parecidos com a dengue. Zika, foram fazer pesquisa nos primatas numa floresta em Uganda, essa floresta chama-se Zika, e lá eventualmente encontraram os primatas esse vírus, e aí ficou o vírus Zika, Zika vírus, então, eventualmente esse é o nome dessa doença que chegou. E o principal problema dessa doença é a microcefalia nas crianças no recém-nascido. Os sintomas do vírus Zika, como já dissemos, é uma febre branda, da dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor abdominal, diarreia, fotofobia, pequenas úlceras na mucosa oral. É muito parecido com o sintoma da dengue. E aí vem a necessidade de se fazer a notificação das doenças e acompanhamento médico, para não fazer o tratamento e medicação errada, que eventualmente pode agravar essa questão dessas doenças, um tratamento inadequado para alguma dessas doenças que eles. Chikungunya. Chikungunya, esse nome esquisito, significa o dialeto lá da Tanzânia, que significa que eles se dobram. A pessoa andava com uma aparência curvada por conta das dores que dava, articulares nas costas, coluna, cervical, lombar. Então, ela dava essa aparência, então ficou esse nome chikungunya. Tá? Chikungunya, ela tem uma febre que pode ser uma febre intermitente. E o principal problema da chikungunya é as fortes dores nas articulações, da artralgia, acompanhada de inchaço e vermelhidão.
forte dor de cabeça, perda do paladar, apetite, náusea, vômito, febre alta, extremo cansaço e dor no corpo. O problema da chikungunya é o inchaço nos tendões, tá? Todas as partes articulares, e nós tivemos, inclusive, que teve que médicos daqui, doutor Rivaldo Venâncio, doutora Márcia, para ajudar quando esse vírus foi reintroduzido no Brasil em 2014, depois de uma grande epidemia em 2015, Feira de Santana, na Bahia. Foram militares numa missão de paz no Haiti, de lá para cá eles vieram infectados com esse vírus da chikungunya, de lá para cá se espalhou pelo Brasil. Aqui no nosso estado chegou em 2016, na nossa cidade em 2016 também, e aí chegou essa doença aqui, e aquela que nós já citamos, que eventualmente a gente pode vir a ter uma epidemia dessa arbovirose chikungunya aqui na nossa cidade. Vamos destacar aqui tipos de criadores, dentre eles a gente tem que separar os servíveis e os inservíveis, tá? Aqui é uma cavidade de árvore, né? Muitas das vezes os CEINFs, os e-mails hoje, as escolas têm muitas árvores, então aí os nossos colaboradores deverão olhar por quê? Chuva como hoje, no caso, quando chove acumula água nas cavidades. Esses locais, eventualmente, vai ser um criadouro natural do vetor, ele precisa ser calafetado com areia ou algum produto que vai inviabilizar o acúmulo dessa água nas cavidades. Inservíveis são os criadouros, aqueles que têm que ser descartados adequadamente, como pneus, deve ser levado por ecopneus. Nós temos recipientes descartáveis hoje, a industrialização é muita, e aí, infelizmente, a educação sanitária, parte da população descarta esses inservíveis em locais inadequados, e aí, eventualmente, é um eventual criadouro do vetor. Nós temos aqui os servíveis, que são as caixas d'água, são as cisternas, são aqueles pratos de plantas, onde esses depósitos, esses criadouros, se não cuidados adequadamente, eles vão se tornar ali um local de proliferação do vetor. Então, nós temos que, eventualmente, manter esses locais vedados, esses locais furados, esses locais de forma que eles não acumulem água. Nós colocamos aqui um exemplo, o bebedouro de animais. Tá? No nosso último levantamento de índice, agora que o nosso agente foi nas residências, foi encontrado o foco do Aedes aegypti no bebedouro dos animais. Tá? É um recipiente que a maioria das pessoas tem em casa, mas é necessário cuidado e a lavagem desse recipiente. Por quê? Como já dissemos, o Aedes aegypti faz a postura dos ovos na parede do recipiente. Se a gente somente jogar água, esse ovinho vai ficar grudado na parede do recipiente. Então, tem que ser lavado, tem que ser feito a higienização com bucha na parede desse criador. Pratinhos tem que ser furado, tem que ser colocado areia ou mantido virado para baixo para não ter esse acúmulo de água, para não se tornar um criador. E aqui está o levantamento que eu disse para vocês, onde os agentes encontraram os focos do Aedes aegypti. A gente pode ver aqui que todos esses locais aqui, todos esses criadores foram encontrados em residências, tá? Foi encontrado em instituições. Então, a gente pode destacar aí pneu, balde, tambor, pote de plástico, e ali embaixo a gente pode visualizar ali, bebedouro de animal. Tá? Nós tivemos 9 residências ou 9 locais onde as pessoas não fizeram adequadamente o que deve ser feito. A pessoa tem o balde e ela deixou acumular foco do Aedes aegypti. A pessoa tem um tambor e deixou, eventualmente, a proliferação do vetor Aedes aegypti. E aí vem vaso de planta, vem caixa d'água, vaso sanitário. Isso aí a gente consegue entender porque que 80% dos focos são encontrados aonde existem as pessoas, aonde tem a população nossa, não é naqueles locais abandonados. Então, a gente precisa se conscientizar. Para a gente evitar essas doenças, a gente tem que evitar esses criadouros, conforme está demonstrado aí para vocês. Aqui nós temos a apresentação dos bairros que estamos com notificação com os casos de dengue, tá? Entre eles nós temos aí os problemáticos aí que está muito alto, Rita Vieira, Los Angeles, Nova Campo Grande, Tijuca, Margarida e Caiobá.
Esse mapa ele muda semanalmente, eventualmente, é onde a gente faz o monitoramento e a gente direciona o nosso veículo de informação. E aí a gente colocou aqui para informar que a premiação por reconhecimento, tá? A instituição que se manter por 6 meses sem risco de proliferação do vetor. Isso quando a gente diz sem risco de proliferação do vetor, assim, os criadores, a gente vai premiar essa instituição com selo de qualidade, com selo da saúde. E os colaboradores também, eventualmente, vão receber uma menção honrosa, e aí a gente vai colocar também o nome desses colaboradores no Diário Oficial. E esse aqui é o selo da saúde, que a instituição ganha por se manter livre, sem risco, e ser uma participante da saúde pública, evitando todas essas arboviroses no seu local de trabalho, na sua instituição e, consequentemente, onde os nossos colaboradores estiverem. Assim, devemos salientar que, devido à complexidade das ações aqui apresentadas, considerando as minúcias da implantação, a metódica, manutenção e avaliação que deve ser feita, vai-se necessário que haja por parte de cada integrante absoluto comprometimento e dedicação para o bom funcionamento do programa. Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais, Marcos Luiz de Oliveira, está o nosso e-mail, está o nosso telefone, e a gente repete aquela frase filosófica, e eu cito hoje para as autoridades de saúde que talvez nós estivéssemos passando por tantas epidemias se Oswaldo Cruz não tivesse morrido tão novo, com 44 anos. É porque a pessoa que realmente trabalhou para a saúde pública, e hoje nós temos que se conscientizar que não adianta estar somente conscientizado, a gente tem que estar sensibilizado com relação a essas arboviroses, essas doenças que assolam a nossa cidade. E essa sensibilização a gente espera com a Secretaria Municipal de Saúde, com todos vocês, nossos colaboradores, nossos parceiros de sempre, desde 2018, e a gente conta com a participação, o apoio e o trabalho de todos. Abraço, Deus abençoe a todos e um ótimo dia. Cadastre sua empresa e seja um amigo da saúde.